Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos, dar continuidade à nossa programação, semanal, aos nossos debates, às nossas conversas, né? Porque aqui, como falei, aqui a gente não para, né? Então, para dar continuidade ao nosso papo, né? Eu resolvi convidar a Daniele Ramos, que é da Unidade Popular, para a gente dar continuidade a uma série que o canal tá fazendo para poder discutir feminismo, né? A Unidade Popular já teve aqui em outras ocasiões, né? E eu resolvi convidar também para essas ocasiões para poder conversar sobre a luta das mulheres. Então, né, tudo bem, Daniele? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Travou. Então, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, eu sou a Dani, né? Dani Ramos, eu faço parte do Diretório Municipal aqui do Rio de Janeiro, né? Sou secretária-geral da Popular e sou coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário. Então, maravilha. Então, vamos já ir para a primeira pergunta, né, Dani? Assim, nesse momento tão conturbado, né, de governo do Bolsonaro, né, um Uhum. governo de extrema direita, qual é o papel, na sua opinião, que as mulheres têm que cumprir? As mulheres cumprem um papel muito importante, né, na resistência contra o Bolsonaro. Se a gente falar na própria eleição, foram as mulheres, né, o movimento feminista e várias mulheres de vários setores que organizaram o Ele Não, porque a gente já sabia o que a gente esperava, né? E aí hoje, num momento em que Bolsonaro já está eleito, que a gente já está sofrendo aí com todos os retrocessos, todos os ataques, as mulheres têm um papel fundamental porque, primeiro que na maioria, entre os trabalhadores, né, são mais de 50%, e ataques, né, todo o desemprego, toda a carestia caem principalmente sobre os ombros das mulheres, né? A primeira morte por Covid no Brasil é uma mulher empregada doméstica. As mulheres é que sofreram principalmente com o desemprego, né? A cada 3 desempregados no Brasil, 2 são mulheres, e principalmente mulheres pretas, indígenas, né, negras, de maneira geral. Eles têm papel fundamental os que estão sofrendo mais com todos esses ataques, e elas têm sido vanguarda em diversas mobilizações. A gente tem visto a presença bem grande das mulheres se organizando, atos, resistindo aí contra esse governo. Então, certo, maravilha, né? Vamos dar continuidade. No seu entendimento, assim, o que a gente percebe claramente é um ódio, né, do Uhum. governo Bolsonaro com as mulheres e principalmente pelos valores das mulheres, né? Eu queria, assim, no seu entendimento, por que que isso ocorre? Bom, primeiro que a opressão das mulheres, né, a opressão da vida das mulheres foi um dos pilares aí da sociedade para poder chegar na sociedade que a gente está hoje, né? Então, odiar a liberdade das mulheres, né, impedir que as mulheres, suas escolhas sejam livres, se desenvolvam, é fundamental para a gente poder manter o sistema que a gente vive. E o Bolsonaro é justamente um símbolo radicalizado do capitalismo, né? Da opressão da vida das mulheres. Então, ele precisa fazer isso, ele precisa dizer que é ruim ser mulher, ele precisa atacar as mulheres, como ele disse, né? Que teve lá os filhos dele, no último deu uma fraquejada, nasceu uma menina. Então, a gente vê que esse discurso, sem baixar a condição de mulher, que está, né, presente nas falas do Bolsonaro, na verdade, a materialização do que a sociedade já faz na nossa vida, que é de ou dificultar ao máximo que a gente possa ser atuante, que a gente possa se desenvolver individualmente, coletivamente, né? O conjunto das mulheres possam se desenvolver, até porque
se a gente permite isso, as mudanças começam a acontecer, né? Se a gente permite que os setores que sofrem pressão entendam a opressão que sofrem e possam se organizar coletivamente, a gente vai criar mudanças aí, né? Então, ele precisa cumprir esse papel, né, de manutenção dessa opressão na nossa vida. Certo. Uma coisa que chama atenção também, o Daniele, agora saindo um pouco do aspecto do governo Bolsonaro, eu ia deixar, na verdade, usar essa pauta no final, mas eu vou inverter um pouco aqui as coisas. Em relação ao governo do próprio PT, não caindo naquela conversinha fiada, mas e o PT? Né? Mas a gente tem que, né, discutir seriamente algumas coisas, como, por exemplo, as alianças que o governo Dilma fez, né, com a bancada evangélica, que fez com que tirasse a própria questão do aborto no programa do próprio PT. Como que você vê isso? A gente, a Unidade Popular, critica pelo que ele fez de errado, né? Não pelo que ele fez de bom. Então, nesse caso aí, né, desse retrocesso nos direitos das mulheres, foi uma tentativa de manter no governo, né? Não pode se manter no poder, porque poder já é uma estrutura mais complexa. Eu acho que foi a lógica, infelizmente, do PT para manter governabilidade, para poder manter a sua eleição, abrir mão dos princípios que são muito. Então, a gente teve várias iniciativas, Estatuto do Nascituro, situação de que o homem que estuprou, além da mulher não poder abortar, o homem seria obrigado a assumir a paternidade da criança. Então, uma série de retrocessos para poder conciliar com setores extremamente atrasados da sociedade para se manter num governo, né, que ainda assim, apesar de todas essas alianças, sofreu o golpe que sofreu lá em 2016, né, apostando todas as fichas na institucionalidade. Assim. Então, acho que é um posicionamento bem ruim. Conheço várias mulheres do PT que são grandes feministas, que são grandes lutadoras dos direitos das mulheres, e acho que o partido, estruturalmente, errou, assim. Foi tentativa para se manter no governo, mas que foi errada. Infelizmente, é um partido histórico, né, na luta das mulheres também. Uma coisa que chama atenção também aí, Daniele, em relação à questão, né, que ao que tudo indica, né, o PT está prestes a cometer os mesmos erros, né, com o que tá certo que isso foge um pouco aí do nosso tema, mas acho que seria importante colocar. Assim, no momento que a gente está vivendo agora, muitos setores defendem, né, muitos partidos defendem que a gente tem que fazer todas as alianças possíveis para poder derrotar o Bolsonaro. E no momento que a inflação aumentou, né, então a gente teve aí o aumento da taxa Selic essa semana passada, na verdade, no final da semana passada. Então, o preço dos alimentos, tudo mais caro. Quem, né, com isso está ganhando muito. Quem era rico no Brasil está muito rico. Quem era mais ou menos rico ficou rico pra caramba. Então, para o PT conseguir, né, chegar novamente ao governo, de fato vai precisar afrouxar mais ainda o limite das alianças. Infelizmente, o que a gente vê é isso, ao invés da gente estar como esquerda, né? Todos os partidos que compõem a esquerda, que compõem setores progressistas, estarem diferenciando a luta no povo, nas mobilizações, na força popular, a gente vai estar, mais uma vez, vendo o PT tendo que fazer alianças que são muito caras, assim, que vão fazer com que a gente tenha que abrir mão de muito direito, que não vão voltar a várias reformas, são, né, a PEC 95, tudo isso são ataques diretos à vida do povo trabalhador e principalmente à vida das mulheres, e a gente não tem perspectiva de que o PT vai, talvez, dar um giro aí na sua atuação, vai deixar de apostar na institucionalidade e apostar na mobilização popular. A gente está vendo mesmo alianças cada vez mais
largas, né? Amplas, não no melhor sentido que a gente poderia ter. Certo, beleza, maravilha. Agora vamos voltando ao tema principal da nossa conversa, né? Eu queria te perguntar o seguinte, né? Queria que, no seu entendimento, qual que é a diferenciação, né, entre a vertente do feminismo marxista e a vertente do feminismo liberal, e quais as críticas que você, uma militante de esquerda, né, tem a essa tendência do feminismo liberal? São diferenças bem profundas, na realidade, né? O feminismo liberal ele defende a individualidade, defende os direitos iguais, as mulheres e os homens precisam de direitos iguais, independente da sociedade que a gente vive. E o movimento, né, a Unidade Popular e o movimento Olga Benário, que é um movimento que eu construo, são, de fato, um partido e um movimento que defendem o feminismo marxista, porque a gente compreende, né, como eu falei antes aí, que a origem do capitalismo, a origem do sistema que a gente vive, está intrinsecamente ligado com a origem da opressão que as mulheres vivem, né? Então, a sociedade, quando passa a ser patriarcal, começa a ter propriedade privada, a instituição da família, o próprio Estado, tudo isso está bem ligado com a opressão das mulheres. Então, a gente primeiro entende que não é possível que as mulheres sejam livres de fato dentro da sociedade capitalista, porque uma vai precisar ser explorada, e a gente também não defende a inversão da exploração, a gente não defende que eles explorem e oprimam os homens, então é impossível que todas as mulheres sejam livres, porque a classe trabalhadora não vai ser livre, né? A gente também não defende que mulheres tenham o direito de oprimir e de explorar, como os exemplos clássicos que a gente sempre fala, da própria Margaret Thatcher, ou várias outras mulheres aí que chegaram ao governo e ao poder de certa forma. Então, para a gente, a questão principal não é diferente a de gênero, né? A gente entende que a classe e o gênero estão diretamente ligados, né? São opressões que estão diretamente ligadas, assim como a opressão racial e de LGBTs. Por isso que o feminismo liberal, ele tem limitações, né? A principal crítica é que tem limitações. A gente pode ter algumas conquistas e a gente tem conquistas e elas são importantes, né? Como Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, várias políticas públicas que podem ser conquistadas dentro do capital, mas a principal diferença é que nós, feministas marxistas, defendemos o fim de uma estrutura para que a gente consiga, de fato, essa liberdade, essa igualdade ou equidade, né? Porque também não dá para ser 100% igual, porque a gente tem que ser ciclos. Então, esse entendimento é a principal diferença. Sim, você cita uma coisa bastante interessante, né? Você citou a Margaret Thatcher, até ia perguntar em relação a isso, né? Já que você citou, né? Mas aí eu te faço a seguinte pergunta, né? Por exemplo, você citou a Margaret Thatcher, a gente pode também citar, por exemplo, aqui a Damares Alves, que só aparece para falar bobagem ou para não falar outra coisa. E aí eu te pergunto, Daniele, esse feminismo liberal, ele pode ser algo que é cooptável, né, para o atual sistema? Com certeza. Se tem uma coisa que ele pode, é cooptável. Assim, ele já é a realidade, né? A gente já vê muita publicidade, muitas marcas, muitas empresas fomentando essa coisa da participação da mulher, da importância da presença da mulher ter liberdade para fazer o que quiser. Mas é tudo muito assim, o gigante de pé de barro, né? Não se sustenta, porque não dá para todas as mulheres alcançarem postos no sistema que a gente vive. Porque enquanto a gente fala que, sim, a mulher tem que ter direito, ela pode ser patroa, ela vai estar oprimindo outras mulheres, vai estar oprimindo, explorando, né? Principalmente se ela for patroa, explorando mulheres e homens. Numa sociedade em que as tarefas domésticas ainda pesam sobre as mulheres, numa sociedade onde a gente tem também uma questão racial, né? Então é mais do que só questão de gênero,
A gente vê muito isso. Assim, as mulheres, né, espaço no mercado de trabalho, as mulheres indígenas e as mulheres pretas sempre ocuparam o mercado de trabalho, elas sempre foram as empregadas, as mulheres que faziam comida para vender na rua. Então, assim, ele é copiado já. Eu acho que o feminismo liberal pode ser uma porta de entrada para muitas mulheres conhecerem todos os feminismos que existem, mas ele já é totalmente cooptado, assim. E, infelizmente, acham que ocupar espaço no capitalismo é um garanto dos direitos das mulheres. Então, dois de cada três desempregados são mulheres, enquanto as mulheres do povo, né, as mulheres trabalhadoras, estão sem escola para os seus filhos, estão sem poder comprar comida para os seus filhos. Então, assim, qual é o feminismo? Tem um texto do Movimento Algabenário, indico para quem quiser conhecer, está no site do Jornal A Verdade, averdade.org.br. Qual feminismo interessa às mulheres? E ali a companheira que escreveu o texto vai falando sobre essas diferenças e por que o feminismo marxista é o que tem condições, justamente por não estável para fortalecer uma lógica e sim romper com a lógica. Sim, aí eu queria entrar numa polêmica, se me permite, Daniele, em relação à questão da própria orientação da UP, né? Uhum. Eu vou deixar aqui abertamente, né, que eu me reivindico como trotskista, né? Uhum. Mas eu algumas vezes eu vejo alguns uns militantes da UP dando umas pisadas na bola, né? Reivindicando a tradição do próprio Stalin, né? Só que o Uhum. Stalin foi uma pessoa bastante complicada em relação à questão dos direitos das mulheres, em relação à questão do direito ao aborto, retrocedeu inclusive na questão da própria da concepção de família que existia na União Soviética. Como que você enxerga isso? Olha, primeiro eu acho que é um momento muito específico da história da humanidade. Foi um momento de guerras, de muitos retrocessos mundiais. A União Soviética foi, né, a Rússia primeiramente foi o primeiro território assim que garantiu grandes direitos às mulheres e ter tido proibições em momentos pontuais da história não fazem com que os direitos das mulheres na história fossem perdidos de maneira geral. De fato, foram tentativas de manter a sociedade funcionando, existindo, mas dizer também que ele foi um ceifador dos direitos das mulheres não é uma verdade absoluta, porque houve decretos, inclusive, do próprio Stalin dizendo que na ocupação da Alemanha, né, no fim da guerra, o soldado que cometesse algum tipo de estupro seria, né, enfrentaria o tribunal da revolução, não tinha conciliação, esse tipo de coisa. São momentos em que é guerra, e a guerra faz com que a gente tenha que tomar medidas que muitas vezes a gente acha que não são as melhores, que infelizmente a gente vai ter que tomar, mas eu acho que é um pouco de esvaziar assim a crítica, sabe? Eu acho que rebaixa um pouco a crítica, a gente pegar coisas pontuais, a gente tem que enxergar todo o contexto que a gente estava vivendo e entender também que não é porque aquilo aconteceu que a gente vai desqualificar tudo que é de bom e a gente não precisa repetir as mesmas medidas no momento em que for a nossa vez, né, no poder. Sim, mas me chama a atenção, ainda nesse ponto, me chama a atenção uma coisa, né, Daniele, é que, né, que você falou de uma época específica, de uma questão específica, mas assim, até onde que eu tenho um entendimento da história da União Soviética, eu posso estar errado, né, essas Uhum. questões não foram revogadas assim que a guerra acabou. Eu, de fato, não sou historiadora também, não sei em que momento isso foi revogado. Mas a gente está falando de um período de 1930, 1940. Não era também uma situação assim completamente, como que eu posso dizer, uma unanimidade de que era a coisa certa a ser feita, né? Por mais que a gente defenda a legalização do aborto em qualquer circunstância, tem textos
o próprio Lenin, e aí eu acho que a gente concorda nesse sentido, né? A gente não é contra o Lenin, mas o próprio Lenin criticando o aborto, colocando como uma situação da pequena burguesia, de que a classe trabalhadora não era favorável a isso. Então, também não era um momento onde estava tudo muito bem dado, tudo extremamente unânime ali na situação, e acho que é um problema, poderia ter sido melhor de fato. Eu só acho que é uma polêmica que parece que sempre é atuada, e eu acho que tem coisas maiores assim na situação do mundo e da própria União Soviética para a gente debater. Não que isso seja pequeno, eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que podem ter havido, sim, não de conduta ali, né, mas da direção naquele determinado momento. Mas não é uma questão também completamente superada até hoje. Assim, existem diferentes defesas, diferentes visões que isso deve ser feito, e acho que a gente tem que fazer a crítica do momento histórico que a gente está analisando também, né? Se a gente ficar também tentando entender, como a própria questão da ecologia, ficar tentando entender com o conhecimento que a gente tem hoje, uma situação em 1940 não é a mesma coisa, né? Mas acho que ainda assim as mulheres tiveram muitos direitos e muitos avanços. Assim, o papel que as mulheres cumpriram naquele momento, naquele território, né? Então, a primeira mulher astronauta, mas várias mulheres que atuaram na guerra, não só na indústria, na imagem, que foram para o fronte, mulheres atiradoras de elite. Então, assim, não é que o Estado soviético, naquele momento, conhecia a importância das mulheres, era o que se acreditou ser o melhor para poder manter a sociedade, para poder tentar não destruir completamente a sociedade, embora, de fato, o número de abortos tenha sido bem grande, independente da proibição ou não. Sim, Dani. Então vamos dar continuidade ao nosso papo, né? Tem um termo, né, que é utilizado principalmente pelos jovens, né, principalmente para o pessoal que começou a militar agora, né, mas também é usado por muita gente, que é o chamado lugar de fala. Ai, Esse termo me incomoda um pouco, né? uhum. Porque eu primeiramente acho que, né, que seria fundamental levar a discussão da luta das mulheres para o seio da classe trabalhadora, né? E a classe Sim. trabalhadora também é formada por homens, né? E até porque se a gente não faz isso, a igreja, né, o pastor, né, coloca a posição dele, né, para a classe. Como que você vê esse termo, o lugar de fala, né? Tipo, qual que é a importância dos homens, principalmente dos homens trabalhadores, de se envolverem nessa luta também? Eu acho que um termo cooptado pelo feminismo liberal, inclusive, não só pelo feminismo, né? Movimentos identitários de forma geral, porque para mim, né, para o movimento que eu construo, para o meu partido, existe diferença entre protagonismo e poder falar sobre qualquer assunto. Eu acho que, para mim, representa muito mais um companheiro do meu partido falar sobre a situação das mulheres do que uma Sarah Winter, por exemplo. Ela não, ela é, e se eu fosse reivindicar lugar de fala, o que ela diz me representaria, ou ele de acordo com o que eu acredito, isso não é uma verdade. Então, por isso a importância da gente entender o movimento identitário dentro da classe, né? E acho que é muito ruim. Acho que é muito ruim por causa disso, porque a gente legitima esses tipos de discursos, assim, e impede que esse debate seja feito, que ele possa ser desenvolvido entre os homens, os nossos próprios companheiros. Eu acho que todos os homens deveriam ter acesso ao que nós temos, ao que a gente fala, as demandas das mulheres, para que possam compreender e possam, no seu dia a dia, ir absorvendo essa teoria e criticando também suas próprias posturas, sem exageros, sabe? Eu acho que é necessário assim, um pouco de bom senso, porque senão a gente
aumenta muito tudo, né? As pessoas aumentam muito tudo, tudo é muito machismo, tudo é muito, né? Fica muito difícil e que acaba também sendo um instrumento para nos dividir enquanto classe. Eu acho que essa coisa que assim, de homem não pode falar nada sobre a situação das mulheres. Eu acho que pode falar. Eu acho que a voz que precisa ser mais ouvida é a das mulheres. Eu acho que as mulheres têm que ser protagonistas da sua própria luta. As mulheres precisam ser as principais formuladoras sobre a opressão, sobre os caminhos para que elas possam se libertar, que a gente sabe quais são as nossas demandas, qual é a nossa pauta, a gente entende de onde vem a nossa opressão, mas eu acho que não exclui a possibilidade de um homem poder falar para uma outra mulher ou para um outro homem sobre a situação das mulheres, né? Sobre o que é o machismo, o feminicídio, qual é, inclusive, a visão marxista sobre a opressão das mulheres. Eu acho que todo homem tem que ter direito de falar. Eu acho que a gente só não tem que invisibilizar as mulheres. Eu acho que é isso. Acho que é a grande polêmica, né? Assim, para a gente garantir o protagonismo, a gente coloca esse negócio do lugar de fala, porque aí só a gente pode falar. Mas é uma via de mão dupla e pode dar problema, dependendo de Certo, quem está falando. certo. E uma coisa que a gente precisa discutir aqui, né, que é em Uhum. relação ao fim do machismo, né? O fim do machismo vai se dar quando a gente derrotar a sociedade capitalista ou é possível a gente pensar uma sociedade capitalista sem machismo? O fim do machismo, que? Desculpa, deu uma falhada, não entendi. Ou é possível, o machismo, repetindo a pergunta, é possível a gente pensar uma sociedade capitalista sem machista ou o machismo vai acabar com o capitalismo? Não é possível uma sociedade capitalista, principalmente sem o patriarcado, né? Que a gente pode até acabar com o patriarcado, mas o machismo ainda continuar por um tempo. Não é possível, é estruturante do sistema, é necessário que as mulheres sejam submetidas de alguma forma, então as mulheres sendo as principais responsáveis pela reprodução da força de trabalho nos dois que isso pode ter, né? Então, a reprodução da força de trabalho com a questão das domésticas e a reprodução da força de trabalho com a própria questão de gerar novos filhos da classe trabalhadora para poder trabalhar e continuar sendo um patrão. Então, dar mais direitos às mulheres, dar mais autonomia, na verdade, às mulheres, não é interessante para o sistema capitalista e é o machismo que vai garantir essa manutenção. Colocar na cabeça dos homens que as mulheres são um objeto, que elas são parte deles, é o que vai garantir a manutenção desse sistema também, né? Uma das coisas que garante. E, necessariamente, o fim do capitalismo não é o fim do machismo, porque isso é uma questão ideológica, é uma questão cultural, é uma questão que muitas vezes é muito sutil. Não é só o machismo, não é só a agressão física direta, o assassinato, né, o feminicídio. O machismo tem formas muito sutis de entender a mulher frágil, como mais delicada, como alguém menos capaz. Então, o machismo vai sendo absorvido na sociedade, vai se expressando na sociedade de várias formas, e é um trabalho muito árduo para tirar isso da mente das pessoas, do dia a dia das pessoas. Então, não é só fez a Revolução Socialista, pronto, no outro dia acabou o machismo. Não vai ser necessário uma grande luta política. A própria Kollontai fez textos, né, pós-produção, falando sobre isso, falando sobre como ainda era necessário um avanço de consciência da trabalhadora para que a gente pudesse, de fato, romper com essa lógica, né? Até porque a gente vai fazer revolução com quem está aqui, com quem ainda está sobre essa lógica, né? Então, vai precisar aí de algumas gerações com uma educação de novo tipo
para a gente poder discutir com o machismo na sociedade. Sim, agora voltando um pouco aí na questão, né, do governo Dilma, né, a gente fez aqui a nossa crítica e acho que a gente precisa pontuar isso aqui também, né? Eu vejo muito no debate, né, inclusive, né, em relação ao fato da Dilma ser mulher, que a Dilma sofreu o golpe por ser mulher, né? Agora tem esse debate aí que é essa farpa aí que a Dilma e o Ciro Gomes, né, trocaram, né? Não sei se você acompanhou. Aí eu te pergunto, né? A Dilma sofreu o golpe por ser mulher ou tem outra coisa além disso? Eu não acredito que ela sofreu um golpe por ser mulher. Eu acredito que a condição de gênero dela possibilitou outras coisas na cabeça das pessoas, né? Eu acho que isso aprofunda, mas não necessariamente por ser mulher. Em que o capitalismo precisava aprofundar, né, a opressão que ele tem já há muitos anos, há séculos, feito sobre nós, e que aconteceu de ser uma mulher, eu acho que isso facilitou em certo ponto. Eu acho que o PT, de maneira geral, apesar de ser um partido que é social-democrata, que concilia, mas, assim, ele tinha alguns limites também, né? Assim, o limite foi sendo, né, jogado para frente, foi sendo atualizada as definições de limite, mas o PT também tinha alguns limites. Ele não podia também cortar todos os direitos, tudo que estruturou o governo do PT historicamente, né, com Bolsa Família e todas essas iniciativas mais populares e progressistas, né, mais sociais que ele tinha, então não foi só por isso, mas o fato dela ser mulher facilitou em alguns aspectos. Por exemplo, né, que é muito clássico quando se fala do preço da gasolina, né, que quando a gasolina era R$ 3, fizeram aquele adesivo extremamente misógino dela para colocar nos carros e hoje a gasolina é R$ 7, ninguém faz isso com o Bolsonaro. Então, assim, se aproveitaram do fato dela ser mulher para aprofundar a situação do golpe. Eu acho que isso foi muito simbólico de ter sido a primeira mulher eleita presidenta no país, que não foi especificamente a condição de mulher que ela sofreu o golpe. Eu acho que isso facilitou algumas coisas, inflamou o machismo que estava, né, que está ainda presente na uma parte da sociedade, né, que ainda está expressando isso até hoje, mas eu acho que não foi necessariamente pela condição de gênero dela, não. Foi uma questão política, de fato. Ok, certo. Agora vamos entrar um pouco aí no debate mais partidário, né? A gente sabe que não é pelo cara ser, por exemplo, um militante de esquerda, ligou meu celular aqui à toa. Peraí, ligou meu celular aqui à toa. Sumou, entre outros. Santa Lídia, essa música está totalmente. Pronto, peço aí desculpa aí pro pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Porque meu celular tem um treco e começou a falar sozinho. Acontece. Enfim, a questão da militância partidária, né? Né, a gente sabe que não é pelo motivo do cara ser de esquerda ou o cara militar num partido de esquerda que o cara não vai ser machista, né? Claro. E aí eu te pergunto, né, como enfrentar situações, casos de machismo dentro de uma organização? Como proceder? Bom, primeiro eu acho que os companheiros, né, precisam ter contato com a teoria do ponto de vista de gênero, né? O que a gente já tem de produção sobre as mulheres. Eu acho que quando
um homem entende a contradição de si, ele precisa entender, dentro dessa contradição, qual é o espaço que o gênero ocupa, o espaço que ele ocupa na sociedade. Então, o primeiro passo é isso, assim, é o estudo. Não tem prática revolucionária sem teoria revolucionária, e compreender a situação das mulheres está diretamente ligado com isso, assim. E acho que o estudo, o contato contínuo com as pautas das mulheres, compreendendo as questões das mulheres, se inteirando da conjuntura, o que está acontecendo com as mulheres nessa conjuntura, as próprias companheiras no partido poderem colocar, né, que já é uma questão mais estrutural do partido, dar condições para que as mulheres possam se colocar, possam realizar atividades mesmo. Por exemplo, a Unidade Popular não tem, até hoje, né, a gente não tem setorial de mulheres, por exemplo. A discussão que foi feita no nosso partido, que quando a gente setoriza, acaba isolando, né, a discussão. Então, a gente quer fazer essa discussão de maneira geral em todas as estruturas do partido, assim como a questão racial, para que todos possam entender quais são ali o que converge nessa opressão que a gente vive, sabe? Então, acho que o primeiro passo é esse, entender qual é a ligação do capitalismo e a opressão das mulheres, e o segundo passo é ser vigilante, né? O partido ser vigilante e conciliar com atitudes machistas, é claro, dentro do bom senso, né? Aplicando as medidas necessárias de acordo com a situação, né? Não vai expulsar uma pessoa porque falou, depende do que falou, mas coisas que são mais de senso comum da sociedade, a gente vai, né, vai reeducando, vai estudando, mas a gente também já teve que passar por momentos de desligar pessoas do partido por questões de machismo muito grandes e que não são da pessoa ser livre, infelizmente. Então, são vários tipos aí. Eu acho que o primeiro é ter conhecimento dessa teoria, né? Certo. E aí eu queria perguntar também em relação, né, queria que você falasse um pouco aí do seu coletivo aí, o coletivo Olga Penário. O movimento algabenário. A Isso. gente completou 10 anos, completamos 10 anos agora em março. Estamos prestes a fazer o nosso encontro nacional, vamos fazer um encontro estadual aqui também no final desse mês. O movimento algabenário é um movimento que nasceu a partir de um entendimento de mulheres que já eram militantes de outros movimentos irmãos, como o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, principalmente, que é um movimento de luta por moradia e por reforma urbana, o movimento luta de classes, que é um movimento também, né, socialista, classista, marxista, mulheres já da União da Juventude de Rebelião, mulheres jovens que já atuavam nas escolas e nas universidades. E em 2011 nós participamos de uma conferência de mulheres de base na Venezuela, com outros movimentos de mulheres, coletivos, mulheres de partidos comunistas, de esquerda. E aí as companheiras, né, que estavam lá voltam e entendem a necessidade de ter um movimento específico, que por mais que a gente pudesse colocar a nossa pauta, a nossa demanda em outros espaços, né, do MLB, do MLC, do Juventude de Rebelião, que eu fazia parte na época, lá em 2011, a gente entende que precisa aprofundar o nosso entendimento enquanto mulheres revolucionárias, né, mulheres marxistas, a gente precisava aprofundar, e a partir de então a gente constrói um movimento que se coloca para ser um movimento, né? Não só um movimento que vai teorizar e que vai construir atos no 8 de março, no 25 de julho, no 25 de novembro, que são aí datas históricas. A gente quer ser um movimento, de fato, possa, ainda nesse sistema, dar perspectiva. E aí, em 2016, com só 5 anos de movimento, a gente constrói aí a primeira ocupação de mulheres da América Latina, reivindicando que, né, não foi uma ocupação de moradia,
uma ocupação reivindicando equipamentos de proteção às mulheres em Belo Horizonte, com um prédio da Universidade Federal de Minas Gerais, que estava abandonado há muito tempo, e aí a gente conquistou a primeira casa de referência, que é administrada e tocada aí pelo movimento, que é a Casa Tina Martins. Hoje, se eu não me engano, já são 5 casas, uma em Minas, 3 em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, e a gente pretende ampliar aí essa política no país. Somos um movimento nacional, então estamos em vários estados. Então, a gente com as casas de referência que fazem atendimento, fazem acolhimento, algumas abrigam mulheres em situação de violência. Nós já conseguimos, inclusive, transferir uma mulher de um estado para o outro através dessa nossa articulação, né? Foi de uma casa para outra, das casas que a gente constrói. A gente conseguiu salvar a vida dessas mulheres. A gente tem algumas outras iniciativas na Paraíba, por exemplo, a gente tem uma lavanderia coletiva nas do movimento de bairros, vilas e favelas, né? Nas ocupações da MLB, o Olga atua apoiando a questão da creche, apoiando a discussão de gênero dentro das ocupações. Então, a gente se propõe, de fato, um movimento que vai apresentar outras perspectivas para as mulheres ainda nesse sistema, fazendo também essa luta política com essas mulheres, de onde vem a nossa opressão, que a gente precisa se organizar, né? O movimento organiza as mulheres, estuda, a gente está lançando a nova edição da nossa cartilha, é uma cartilha bem básica, mas nós também vamos lançar um livro mais denso, né? Uma cartilha de estudo um pouco mais densa, com textos mais completos, mais complexos, né, do Marcão em relação às mulheres. Então, esse é um movimento de mulheres Olga Benário, inclusive quem quiser conhecer é só procurar nas redes sociais, a gente está lá para construir as nossas ações, para construir aí essas ocupações que são tão importantes, né? O governo Bolsonaro foi o governo que implementou os maiores em política pública, mulheres. Então, é mais do que necessário a gente estar aí organizada, garantindo os nossos direitos, né? Lutando para garantir nossos direitos. Ô, Dani, uma coisa voltando nessa questão, né, mais partidária, né, uma coisa que me chama muita atenção, né, que muitos casos que a gente escuta aí de machismo, não falo todos, né, senão seria passar pano para quem que está organizado, mas assim, uma parte considerável das pessoas que escuta casos de machismo são pessoas que normalmente estão, né, desorganizadas politicamente. O fato da pessoa estar organizada num partido de esquerda, independente de qual seja, ajuda, né, no combate contra o machismo? Olha, eu acho que se a pessoa se organiza verdadeiramente, entende o que é ser militante da esquerda, né? Militante, nem falando assim de um partido comunista, né? Mas militante de um partido de esquerda, que é de fato uma transformação na sociedade, isso pode ajudar, com certeza, porque você passa a entender as coisas de uma maneira diferente, né? Você passa a ouvir as coisas de outra maneira, você passa a entender que você precisa se transformar para poder também transformar a sociedade, né? O individual e o coletivo vão se transformando de uma maneira contínua e junta, né? Dialética que fala. É uma troca. Então, ajuda, mas só vai acontecer de fato se a pessoa estiver disposta a mudar, a compreender aquilo ali que está sendo colocado, que também não é regra. Não, porque se fosse, não haveria caso de estupro, caso de violência, vários casos aí que a gente vê mesmo dentro, né, mesmo de pessoas que são organizadas em partido de esquerda. Mas, com certeza, esses casos dentro de esquerda, eu acredito que são melhor tratados, são mais combatidos do que em partidos de esquerda. Certo. E a questão de espaço, né? Hoje você vê que a mulherada está tendo bastante espaço, por exemplo, em movimentos sociais, sindicatos, principalmente a parte do sindicato de metalúrgico, que normalmente, né, tem uma predominância bastante masculina, né? Você vê que a mulherada está conseguindo ocupar esse espaço, e qual que é a importância de ocupar
né, de ter, por exemplo, uma sindicalista e não um sindicalista, por exemplo, representando a categoria? É extremamente importante, né? Como eu falei mais cedo, se a gente é metade da classe trabalhadora, as entidades e as organizações que representam a classe trabalhadora têm que ter pelo menos a metade de mulheres, sabe? Assim, a maioria tem que ser mulher. E esse espaço que as mulheres vêm ocupando, primeiro, não é fácil, é uma grande luta, e não estou falando só da luta contra o machismo que está nos nossos companheiros, não, é uma luta na nossa própria mente, na nossa própria vida, porque muitas de nós, né? Eu tenho 2 filhos e sei que é o dia a dia de ter que criar 2 crianças e ser militante. Então, assim, é de extrema importância. Tem uma companheira nossa, uma grande aliada do movimento algabenário, que é a Melinha Teles, e ela diz que a revolução, né, ser de fato vitoriosa, precisa ter ampla participação das mulheres, porque sem a ampla participação das mulheres, a gente não vai garantir a vitória do socialismo. Eu acho que dentro das nossas habilidades hoje no Brasil, ver mulheres ocupando esse espaço é uma grande vitória, uma grande conquista, e precisa ainda ser muito mais, assim. Precisa ter mais esse incentivo, porque não é só a mulher está ali. A gente precisa coletivamente garantir condições, né, para que as mulheres estejam ali. Então, se é uma atividade, a mulher tem filhos, com quem vão ficar os filhos, vai ter creche, o que essa mulher precisa para poder se desenvolver, para poder ocupar esse espaço. Eu acho que a gente reconhecer que as mulheres não têm só que ficar em casa e que todas as mulheres precisam ocupar esses espaços é fundamental, senão a gente não vai conseguir, sabe? Metade da população trabalhadora vai estar em casa, vai estar, como você falou mais cedo também, sendo influenciada ou pelo feminismo liberal ou pelo conservadorismo de grande parcela das igrejas e não vai, sabe? Não vai desenvolver. Certo. E como que você vê a atuação da esquerda na pauta das mulheres, né? Você acha que a esquerda manda bem ou peca nesse assunto? Merda é um espectro bem grande, né? Tem muita gente dentro do que a gente chama de esquerda. Eu acho que, sem dúvida alguma, dentro das condições que a gente tem na sociedade, nessa divisão de esquerda, direita e centro, a esquerda, mesmo com muitas debilidades, é o campo mais avançado em relação à pauta das mulheres. Não é assim, só uma percepção, tem uma prática, né? Por exemplo, já vi alguns congressos nacionais da CUT, né? Já vi estrutura de creche, grandes mulheres que são teóricas e que vão ocupando espaço, principalmente dentro da esquerda. É a esquerda que muitas vezes está lá protagonizando, né, as mulheres da esquerda principalmente protagonizando a luta por pautas específicas da sociedade também. Então, eu acho que assim, é uma questão também que a gente defende para a sociedade. Tem partidos que vão defender revolução, de partidos da esquerda que vão defender uma revolução socialista e outros que não vão defender. Então, vai também mudando o nível da pauta que a gente defende de acordo com aquilo que a gente defende para a sociedade inteira. Mas, de maneira geral, eu acredito sim que o campo progressista, o campo da esquerda, é ainda o mais avançado, precisa avançar, precisa melhorar, é hoje o campo mais avançado em relação às pautas e aos direitos deles, sem sombra de dúvida. Sim, mas uma coisa que me chama a atenção, né, em relação à questão, né, a gente tem, né, que desde a época do Cunha, né, do Eduardo Cunha, a gente vê uma onda feminista, né, que muitas meninas jovens estão, né, redundância isso, falar muitas meninas jovens,
mas muitas meninas estão despertando aí o interesse aí pela pauta, né? E que bom que isso aconteça. Mas eu vejo que muitas das vezes essas meninas, pelo menos que eu via, não sei se isso mudou, posso estar falando uma enorme bobagem, que muitas vezes essas meninas se seduziam aí pelo canto aí do feminismo liberal, e eu via uma certa dificuldade aí da esquerda conseguir, né, atrair esses setores mais jovens. O que está acontecendo? Né? Eu estou certo, estou errado? Ou se eu estou certo, o que está acontecendo? Eu acho que o feminismo liberal, né, com certeza, eu até falei isso, muitas vezes é a porta de entrada, é o que se apresenta primeiro, porque vai falar rapidamente sobre essa coisa dos direitos iguais e do direito individual, que é um negócio que é muito reforçado, né, na sociedade que a gente vive, o direito individual de cada um fazer o que quer, da mulher fazer o que quer, de ser o que quer, e isso não é errado, né, defender o direito individual das mulheres, mas eu acho que a esquerda, né, quem é de esquerda que cai nesse discurso do individualismo vai errar, não vai conseguir deixar explícito para essas meninas jovens, né, sendo redundante para essas jovens mulheres que conhecem o feminismo, não vai conseguir deixar explícito qual é a origem da opressão. Porque esse é o nosso papel enquanto mulheres da esquerda, da esquerda como um todo. A gente precisa deixar muito claro qual é a origem da opressão e que a nossa luta é coletiva. Então, eu acho que setores da esquerda que individualizam, que colocam, né, que o individual está acima do coletivo, que o mais importante é cada um fazer o que quer e não entender que o machismo, que o patriarcado, que a opressão que a gente vive é uma coisa estrutural e que vai nos atingir enquanto conjunto, dentro das nossas diferenças e dentro das nossas semelhanças, a gente não vai conseguir atrair essas mulheres. Muitas, inclusive, nem gostam do feminismo por conta disso, por rebaixamento mesmo da pauta, sabe? A pauta do aborto não é uma pauta liberal, não é uma pauta só do direito individual da mulher. É uma questão estrutural, é uma questão de que papel que a mulher cumpre na sociedade. Então, isso precisa ser colocado para que a gente consiga, de fato, construir um feminismo funcionário e que possa mostrar para essas meninas que estão chegando, né, que a coisa é mais complexa do que só, sabe, quero usar uma saia curta, quero fazer isso ou fazer aquilo. Acho que esse é o pecado, assim, a gente querer colocar para a gente a lógica do feminismo liberal quando a gente não defende o feminismo liberal. Acho que essa pode ser uma debilidade de alguns setores da esquerda e que acaba falando muito essa coisa do tem que fazer recorte de classe, recorte de... Não são recortes, sabe? São diferentes faces de opressão. Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro para as pessoas e que às vezes a gente não deixa tão claro assim, talvez por medo. Falar que é isso mesmo, que é a luta de classes sim, e que a opressão das mulheres estrutura a luta de classes também, sabe? Porque é o que eu estou falando, né? Depende de até onde que a esquerda quer ir, porque isso determina também o que ela vai defender e o que ela vai falar, não só para a sociedade, mas para as mulheres, população negra, indígena e tudo mais. E a questão aí da pandemia, né? Como que essa situação aí está pegando aí no cotidiano das mulheres? Não tá fácil para ninguém, mas para as mulheres tá pior ainda, assim. Desde o início da pandemia foi um aumento, né, do número de registros e de casos de violência doméstica. E bem no comecinho, assim, do Olga, a gente fez live, né? Naquele momento que estava tendo muita live, a gente fez live para falar sobre isso. Então, assim, você ficar confinada no mesmo espaço que o seu agressor foi sendo ainda hoje um pouquinho menos, mas no início da pandemia, uma situação bem que se aprofundou bastante. A situação do desemprego, né? Como eu falei, o desemprego na pandemia
aumentou e aumentou drasticamente entre as mulheres, foram as primeiras a sofrer com as demissões em quantidade. Então, a informalidade era muito feminina, né? Então, a gente já via muita mulher, né? A moça que faz o bolo, artesã. Eu sou também uma trabalhadora informal, sou também artesã, então já vivia isso mesmo antes da pandemia e vi como que a situação se aprofundou. A questão das crianças, né? Da maternidade é também ainda hoje um grande desafio para a maioria das mulheres, então a gente precisou ficar em casa com os nossos filhos, muitas sem emprego, sem ter o auxílio emergencial que esse ano foi reduzido para menos da metade, e inversamente proporcional ao preço dos itens que estão muito mais caros. Então, assim, a dificuldade da vida está pesando muito mais para as mulheres nessa pandemia, porque é mais tarefa doméstica, é criança, são os próprios idosos, que também são responsabilidade, de maneira geral, das mulheres, famílias. Então, foi um aprofundamento mesmo de toda a situação que a gente já vivia, mais outras menos, umas mais numa parte ou mais na outra, e aí juntou tudo de uma vez só e com a situação que a gente está tendo aí de desemprego, fome, né, carestia, criança em casa, porque a escola não está funcionando direito. Aqui na capital, né, a gente tem o Eduardo Paes falando aí que não vai mais carregar o cartão alimentação porque as crianças estão na escola. A escola da minha filha, por exemplo, não está dando alimentação e também não tem o cartão. Então, assim, tem um aprofundamento de tudo que a gente já sofria com política pública cortada, sabe? Então, reduz política para a mulher, reduz auxílio emergencial, reduz tudo e aprofunda todas as opressões. Então, assim, de fato, está sendo uma situação muito complicada, muito difícil, mas que a gente está aí tentando se organizar para poder dar resposta, né? A gente fez, o Movimento Agabianário fez campanha desde o início, várias campanhas. Então, fizemos vaquinha para poder apoiar as trabalhadoras domésticas, fizemos distribuição de cesta básica com o MLB, agora recentemente aqui no Rio e em alguns outros locais também nós fizemos distribuição de kit de higiene para mulheres em situação de rua, que também foi uma coisa que aumentou drasticamente e a gente percebe muito mais mulheres com criança nas ruas aqui da nossa cidade, aluguel caríssimo e as pessoas não têm condição de pagar porque também não reduziram preços. Então, assim, só aprofundou mesmo a situação que a gente já vivia vezes mil, assim. Sim. Agora, para finalizar o nosso papo, né, eu queria te perguntar um negócio, um assunto que, né, que acho que tem uma certa, pelo que eu acompanho as posições, tem uma certa polêmica, né, que é a respeito, né, da prostituição, né? Qual que é a posição de vocês em relação a esse tema? Bom, primeiro deixar claro que nós não somos contra nenhuma mulher, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Agora, é uma questão ideológica, assim. Nós, no movimento Olga, inclusive, é ainda uma pauta em debate, mas, de maneira geral, assim, nós não consideramos a prostituição como um trabalho. Para nós, a exploração do corpo das mulheres não pode ser considerada como um trabalho, porque é um discurso muito raso dizer que a mulher, o feminismo, né? A mulher tem o direito de escolher, inclusive vender o próprio corpo. Para nós, a mercantilização do corpo não é uma profissão, é uma violência. Porque mulher alguma deveria, primeiro, precisar fazer isso, porque a realidade não é o que romantizam, né? Mas a Bruna surfistinha, X ou mulher X. A realidade não é essa. A realidade é menina de 13 anos, menos do que isso, na beira da estrada, se prostituindo por um prato de comida. São as mulheres pobres que têm filho, não têm emprego, não têm de onde tirar dinheiro, que vão se prostituir para poder garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência dos seus filhos, e por uma própria inversão mesmo
de qual que é o papel da mulher na sociedade, assim, dizer que a gente pode vender o nosso corpo de uma coisa tão íntima, tão importante da nossa vida ser comercializada é colocar mais ainda a lógica do capitalismo para nós, entendeu? É levar as últimas consequências à objetificação do corpo da mulher, porque se é um objeto, eu comercializo. A gente só comercializa o que é uma mercadoria. O que não é mercadoria, a gente não comercializa. Então, mercantilizar o nosso corpo, a nossa vida, não deve ser uma possibilidade. E se isso é um direito ou não, aí eu acho que a gente já vai parte mais profundo do que é o direito, do que a gente considera como direito. Mas, assim, para nós no movimento, prostituição não é uma forma de trabalho que a gente deveria aceitar, entendeu? Existe, a gente sabe, a gente também não tem condição de dar solução para tudo dentro desse sistema que a gente vive, mas ideologicamente falando, para nós não deveria ser considerado um trabalho. Então é isso, maravilha, né, Dani? Estamos chegando aqui no final, né, de mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer aí pela participação, né, por ter aceitado o convite Eu que agradeço. e passo o bastão aí para você fazer as considerações finais. Agradeço o convite, né, de estar aqui, falar um pouco da Unidade Popular, do Movimento de Mulheres Algabenário, da nossa visão assim do que tem que ser o feminismo, a luta das mulheres e a luta da sociedade como um todo. Né? Quero convidar aí as mulheres e todos os homens e todas as pessoas, de maneira geral, que queiram conhecer o movimento, conhecer as lutas que a gente desenvolve aí, então é só procurar Movimento Algabenário nas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook, tem tudo, tem até no YouTube, a gente tem um canal também, com vários vídeos, indicações, e dizer que é fundamental que as mulheres estejam organizadas, participando das mobilizações para Bolsonaro. A gente precisa não só resistir, a gente precisa transformar, a gente precisa ter vitórias de fato do jeito que está, não dá mais. Então, o Movimento Algabenário, conheçam a Unidade Popular, venham participar das manifestações, assistam as outras entrevistas aqui no Mesa de Debate também, e vamos para a luta, que lugar de mulher na luta é na luta que a gente se encontra. Maravilha, então, agradecendo mais uma vez a Dani, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem esse vídeo, comentem outros vídeos que o canal, né, produziu, assistam também, né? Curta esse vídeo, outros vídeos no YouTube, curta a nossa página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Siga a gente também no Instagram, além de compartilhar esse e outros vídeos na rede. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui.